Sejam todos muito bem-vindos ao webinário do Jornal do Médico. O programa de hoje vai falar sobre a relação do novo coronavírus e o sistema digestivo, em homenagem ao Dia do Gastroenterologista e ao Dia do Aparelho Digestivo. Para falar sobre este assunto, recebemos o gastroenterologista, o professor Dr. Robério Mota, que é membro titular da FBG e da SOBED, membro do Conselho do Núcleo Brasileiro de Helicobacter pylori e Microbiota, mestre em Medicina Clínica pela UFC, docente da FMJ, conselheiro do Jornal do Médico, além de membro da Comissão de Apoio às Federados da FBG. Professor Robério, parabéns pela data, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco. Nobre Argolo e todos que fazem parte do corpo editorial do grandioso, noticioso Jornal do Médico, para a gente sempre é um privilégio. Agradeço o honroso convite e recebo o meu apreço e minha gratidão pela lembrança do nosso nome. Maravilha, professor. Quais são os sintomas iniciais da gastrite, professor? Quando exatamente é preciso procurar um especialista? A gastrite é a inflamação do revestimento do estômago. Então, essa inflamação, por isso que leva esse sufixo chamado "it". Então, é a inflamação da mucosa desse revestimento. E uma das principais causas que leva a essa inflamação é a presença da bactéria Helicobacter pylori. Medicamentos, outras condições, alimentos errados, pode também causar algum desconforto. Há muitas vezes dificuldade em relação à abordagem do leigo, do gastroenterologista, do clínico em relação ao nome gastrite, porque alguns pacientes sentem azia, a sensação de queimor, e acha que é da gastrite. Muitas vezes pode ser um refluxo gastroesofágico. Então, às vezes, essa dificuldade em relação à terminologia gastrite, porque ao pé da letra, a gastrite é inflamação do estômago. E sendo inflamação do estômago, a gente tem que ter endoscopia e tem que ter biópsias da mucosa gástrica que confirme a presença dessa inflamação. Tá? Outras condições podem ocorrer ou podem intensificar os sintomas relacionados à gastrite, cujos sintomas principais é o que a gente chama de má digestão, dispepsia, desconforto, má digestão, sensação de queimor na boca do estômago, é um dos sintomas. Muito embora algumas pessoas tenham gastrite e de uma intensidade tão leve que não permite sentir tanto desconforto ou tantos sintomas. Perfeito, perfeito. Só claro. um adendo, quando procurar o auxílio médico, né? Quando aquele sintoma está persistente, é diferente você, às vezes, fazer uma refeição copiosa, mais pesadinha, e você ter algum desconforto leve, passageiro. Mas se é uma coisa que está persistindo, esse sintoma está persistente, mudando o padrão dele, ou seja, está mais intenso ou mais frequente, ou tem sinais ou sintomas de alarme, perda de pesos, vômitos persistentes, dificuldade de engolir, emagrecimento, anemia, histórico familiar de algum problema mais sério, como doença ulcerosa hepática, câncer, pacientes maiores que 45 anos, paciente que tem fator de risco como etilismo, tabagismo, estes pacientes apresentam maior risco de terem gastrite ou, às vezes, até outra condição associada à gastrite mais séria, como a neoplasia, uma úlcera. Então, esses pacientes com sintomas persistentes é que devem realmente se preocupar e ir em busca de auxílio médico. E se eu tenho histórico familiar, evidentemente, eu tenho que estar mais atento aos sintomas na fase iniciais. Quanto mais descoberta a doença na fase inicial, você pode criar uma cascata de eventos indesejáveis que pode culminar com doenças mais sérias, como a úlcera ou mesmo o câncer. Perfeito. O estresse físico e mental ele pode ser mesmo um dos causadores das doenças gastrointestinais? Excelente pergunta, Argolo. O trato gastrointestinal, ele há vários trabalhos, e inclusive houve mudanças em cima de alguns critérios, como os critérios de Roma, que mostram o impacto da relação do trato digestivo, do sistema gastrointestinal, com um forte link, uma forte associação com o sistema nervoso central. Então, perceba, se alguns pacientes parecem haver esse link, essa associação entre o sistema nervoso central e o nosso sistema gastrointestinal, esses pacientes que têm mais essa sensibilidade
passam a ter mais desconforto em momentos de ansiedade, de depressão, de estresse. Por quê? Porque parece haver justamente essa integração, né, entre a percepção nossa receptiva aos gases, ao ácido, a alterações da movimentação do tubo digestivo, e essa percepção ela é encontrada em algum grupo de pacientes, justamente devido a essa integração entre o sistema hipotálamo, hipofisário, o sistema nervoso central e o sistema do trato digestivo. Então, a gente considera o trato gastrointestinal como um pequeno cérebro também. É por isso que se percebe mais desconforto em momentos de ansiedade, em momentos de conflito, porque ele passa a ser o que a gente chama de órgão de choque, né? E a grande importância é a gente saber se isso é uma coisa que está dando impacto na qualidade de vida, persistindo, e é uma doença que a gente considera como uma doença funcional, que na realidade no futuro talvez a gente não vá usar tanto essa palavra, porque mostra que há alterações fisiopatológicas em relação a esse eixo sistema nervoso central e sistema gastrointestinal, ou uma doença orgânica, né? Ou seja, uma doença mais estrutural, mais séria. Mas é muito importante salientar esse pequeno cérebro, que é o trato digestivo, que evidentemente, por ser um pequeno cérebro, ele sofre com reações emocionais, com estresse, com noites mal dormidas, ansiedade, depressão. E aí o órgão de choque, como o trato digestivo é um órgão de choque, ele acaba absorvendo isso. Perfeito. Professor, como proteger o aparelho digestivo da intoxicação alimentar? Já que isso pode acontecer com qualquer pessoa assim, em qualquer fase da vida, né? Em qualquer momento da vida. Como é que a gente poderia se proteger dessa intoxicação alimentar? Em relação à prevenção, a prevenção em relação aos alimentos, são medidas higiênico-dietéticas que a gente deve fazer, não só em momentos de pandemia, mas na nossa rotina, em especial no momento que a gente vive. Então, os alimentos devem ser bem manipulados, as condições de higiene, a boa toalete, né? Preferir a lavagem bastante, a higienização dos alimentos logo da chegada do supermercado, o acondicionamento adequado, preferir a fervura dos alimentos, né, os legumes a vapor, a fervura. Isso, por si, já ajuda muito, né, prevenir infecções gastrointestinais, desconforto gastrointestinais. Então, a boa manipulação, as medidas de higiene dietética, a origem dos alimentos, onde é que eles estão sendo trazidos, né, os cuidados durante a compra, essa série de cuidados só nos ajuda e muito, né? E, evidentemente, evitar os alimentos industrializados, evitar os alimentos de má procedência, evitar alimentos requentados, preferir frutas, vegetais frescos, bem lavados, melhorando assim a nossa microbiota, aumento da ingesta de fibras na dieta, além dos cuidados realmente necessários da manipulação. Sempre preferir alimentos que tenham uma boa origem, né, uma origem adequada, que siga as medidas de higiene e de saneamento estimulados pelo órgão de saúde pública e inspeção, e nós, ao recebermos esses alimentos, tratá-los de formas adequadas, né, evitando assim que a gente possa se contaminar. Isso é extremamente importante. Validade do alimento, ver direitinho aqueles pacientes, aqueles alimentos que porventura sejam industrializados, leite, etc. A gente sempre está atento à validade, à forma de acondicionamento e, na medida possível, sempre usar a fervura, sempre usar os legumes no vapor, sempre preferir alimentos cozidos, que isso por si já ajude muito na prevenção de doenças, de infecções gastrointestinais, diarreias, etc. Perfeito, professor. Em relação ao câncer, né? É sempre preocupante isso em todo e qualquer tipo de pessoa. Quais seriam os tipos de câncer mais comuns no aparelho digestivo? E, naturalmente, quais seriam as recomendações para poder evitar essa incidência? Essa pergunta é bem importante, porque alguns cânceres, em especial aqueles de origem do trato digestivo, eles continuam no topo, né? No top 5, vamos dizer assim, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Por exemplo, no sexo masculino, a próstata, o câncer de pulmão em relação aos outros tratos, eles são os principais no homem.
Mas o câncer de colo e reto, que correlaciona ao trato digestivo, ele é o terceiro mais comum no homem, seguido, por exemplo, do estômago, seguido, por exemplo, de câncer da cavidade oral, seguido pelo câncer de esôfago. Então, perceba que entre os principais tipos de câncer, o terceiro, o quarto, quinto e sexto são relacionados ao tubo digestivo. Nessa sequência, câncer coloretal, estômago, cavidade oral e esôfago no homem. E na mulher, depois do câncer de mama, que é o mais comum, o câncer coloretal passa a ter o segundo lugar, né? E depois vem o câncer de útero, vem do colo do útero, vem o câncer do pulmão, mas eu digo o câncer de tireoide e o estômago vem em quinto lugar. Então perceba aí, entre os 5 mais comuns, nós temos o segundo lugar na mulher o câncer coloretal e o câncer de estômago com o quinto lugar. Então, sempre entre os 5 principais tipos de câncer, estão entre eles câncer relacionado ao aparelho digestivo, o que ressalta a importância da promoção em saúde e da prevenção dessas doenças. E quando não possível prevenir, a importância do diagnóstico precoce, ou seja, tentar ir justamente em busca daqueles pacientes que têm fatores de risco, que têm histórico familiar, e têm fatores socioeconômicos relacionados ao maior risco desse tipo de câncer, em busca do diagnóstico precoce. Se eu puder promover a saúde, estimulando bons hábitos, boa alimentação, se eu puder prevenir a doença, é melhor. Na ausência deste e na presença já do câncer instalado, pelo menos a gente tentar detectar de uma forma precoce. E quanto mais precoce a detecção, mais chance da gente ter o diagnóstico e a cura, o tratamento adequado. Perfeito. Professor, agora falando um pouco sobre o coronavírus, distúrbios gastrointestinais está entre os sintomas leves da Covid-19? Por que isso acontece? Essa pandemia do coronavírus, ela realmente é uma doença que a gente está aprendendo dia a dia. E é extremamente, se você me permite, antes de comentar em relação ao trato digestivo, a gente atentar que a pandemia do coronavírus, nem todos os pacientes vão desenvolver a doença, ou seja, nem todos os pacientes, nem toda a população, me permita melhor falando, vão desenvolver a doença. Então, tem a pandemia do coronavírus e tem aquela porcentagem de pacientes que vão desenvolver a doença COVID-19, certo? Que começa com quadro de síndrome gripal, coriza, congestão nasal, tosse, febre persistente por mais 24, 48 horas, e que em alguns casos pode ter sintomas e sinais de alarme. Eu considero, chamo dos Ds, né? Dispneia, que é a falta de ar, dor torácica, é outro D, e nesses casos, dispneia, de dor intensa, pensar que possa ser a manifestação da doença COVID-19. Em relação ao trato digestivo, só 5% dos pacientes vão ter acometimento exclusivamente de sintoma digestivo, só 5%. Né? Ou seja, aquele paciente vai ter febre e diarreia, febre e náusea, só 5%. Que a grande maioria dos pacientes, pelo menos 45%, eles vão ter sintomas mais respiratórios, da tosse, da coriza, da falta de ar. Né? E outros 45% vão ter sintomas respiratórios, coriza, tosse persistente, sensação de bolo na garganta, de desconforto na garganta, associado ao sintoma digestivo, como desconforto abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, diminuição do apetite, anorexia. E interessante que uma parcela dos pacientes vão ter também alterações do olfato, né? A percepção ao olfato e alterações no paladar. A gente chama de anosmia, ele passa a diminuir a sensação de gosto pelos alimentos, e algesia, a diminuição do olfato. Né? Isso é um sinal que tem se visto bastante em alguns pacientes que têm a doença COVID. Né? Então, é extremamente importante. É uma doença que tem um período de incubação em torno de, na grande maioria dos casos, em torno de 4 ou 5 dias. Usualmente, grande parte pode ir até 10, 11 dias. Né? E que a grande suspeita clínica não é o trato digestivo em si, é a febre, é a tosse seca, a sensação de bolo, de entalo na garganta, dificuldade de engolir, associada àquela fadiga, aquela astenia, né? O paciente sempre cansado, sem coragem, cansa com facilidade,
e em alguns casos pode realmente ter sintomas do trato digestivo, como eu já falei, diarreia, náuseas, vômito, alterações no paladar ou no olfato, certo? Perfeito. Professor, no combate ao coronavírus, claro, a questão da higiene era muito importante, né? Álcool gel, limpar as mãos, o uso de máscaras, enfim. Mas quais seriam a recomendação de alguns alimentos para poder manter o aparelho digestivo saudável nesse período de pandemia do coronavírus? Foi muito pertinente você perguntar em relação a esses cuidados, né? E aí é extremamente importante. Lavar bem as mãos com água e sabão por pelo menos 40 segundos, usar o álcool gel pelo menos por 20 segundos, sempre ter cuidado no processamento de alimentos, naqueles casos que há suspeita, isolar em um dos cômodos da casa, isolar pratos, todos esses cuidados são extremamente importantes, mas em relação além da distância social, de pelo menos 2 metros, o uso de máscara cirúrgica, que você já comentou, a lavagem da mão, a toalete, de você não espirrar perto da outra pessoa, né? Isso tudo vem mudar o nosso paradigma de educação e saúde, de proteção, né? de estimular a higiene oral, a desinfecção dos espaços, as próprias medidas de tentar diminuir, espalhar esse vírus que é extremamente contagioso para outras pessoas. E aí é importante a prática de hábitos saudáveis, você pegar aquele sol da manhã, que estimula a vitamina D, a suplementação com zinco, a grande ingesta de líquidos, de sucos é extremamente importante, os usos de chás escuros durante o dia, para permitir uma melhor higienização da orofaringe, os chás claros à noite, que são mais calmantes, relaxantes, para você ter conciliar bem o sono, já que é extremamente importante a qualidade do sono para recompor a energia. Extremamente alguns trabalhos que mostram, por exemplo, o açafrão, que tem um poder anti-inflamatório, né, pode ser usado, mas especialmente estimular a dieta rica em frutos vegetais frescos, com bastante ingesta hídrica, isso é extremamente importante. Perfeito. Professor, antes da gente finalizar, tem uma pergunta aqui para o senhor. Como é que está o cotidiano de vocês, gastroenterologistas? Quais foram os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus? É uma pergunta bem pertinente, né? Porque, na realidade, o impacto é em todos nós, em todos nós brasileiros. Na realidade, por ser uma pandemia de condição mundial, esse impacto ele existe em todos nós. Em relação à classe médica, é um impacto que vem nos colegas que estão no front, né, dedicando a prestar atendimento a esses pacientes, e a eles o nosso muito obrigado, e aqui eu falo como cidadão. Há todo um trabalho também daqueles colegas que não estão no front em permitir melhores informações através de sistema de comunicação, de rádio, de internet, de lives, de grupo de WhatsApp, que a gente está passando as informações necessárias para que a gente tenha serenidade diante deste momento, tenha solidariedade, tenha informações corretas, mas que não gere o pânico, e sim gere a necessidade de entendimento de cada um de nós fazermos a nossa parte. Isso é extremamente importante, porque o impacto econômico ele vai surgir em todas as cadeias, mas a gente pode, como ser humano e estimulando a solidariedade, minimizar isso. Como? Se tem uma grande rede de supermercados e se tem aquele mercantil pequeno próximo lá de casa, da sua casa, mercearia, evite o deslocamento longe para aqueles grandes supermercados, que vai estar um fluxo maior de pessoas, e prefira comprar perto da sua casa. Isso você está tentando estimular a economia daqueles pequenos produtores, daqueles pequenos comerciantes. Isso é extremamente importante. Em relação à própria gastroenterologia, os serviços de endoscopia estão parados, salvo para exames eletivos, salvo as condições de urgência e emergência. Isso realmente dá um grande impacto econômico, porque
nós, colegas endoscopistas, estamos parados, seguindo as normatizações da SOBEG e fazendo endoscopia apenas em ambiente hospitalar em que há necessidade, urgência, emergência. E essa flexibilidade, ela com o tempo vai acontecer pela necessidade realmente de detecção, por exemplo, de câncer, de pacientes que têm sinais de alarme que não podem esperar por endoscopia, né? Mas que se deva ser feito através da normatização adequada, da limpeza dos espaços que utilizam a medicina, do uso dos saneantes, do uso da limpeza com hipoclorito, de sódio no piso, o uso do álcool gel, o estímulo ao uso de máscaras em todo, máscara para todos é extremamente importante, diminui essa transmissão. Então, são cuidados que devem se ter e a gente está esperando essas normatizações de nossas sociedades para que a gente possa seguir a risca. Os atendimentos têm se estimulado, grande parte dos pacientes às vezes têm doenças tempo-sensíveis, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, que precisam renovar medicações, que precisam ser cuidados. Então, é extremamente importante, volta a falar nessa palavra serenidade. Então, como eu não posso acolher esse paciente que precisa renovar um imunobiológico, um tratamento que já tem uma doença crônica, não pode ficar sem aquele medicamento. É extremamente importante. Então, a gente tem que abrir o horizonte, entender, por exemplo, tem pacientes que estão tendo falta de ar, mal-estar por infarto, e não estão indo em busca da emergência com medo de pegar o Covid. Estão infartando em casa e morrendo em casa. Tem paciente asmático com crises sérias que estão evitando de ir à emergência porque tem receio de se contaminar com o Covid. O que a gente pode fazer com esses pacientes? Então, é um momento realmente de reflexão, de serenidade, porque a gente não pode esquecer que existem as outras doenças e não só a Covid. Então, hoje todo mundo só fala na doença Covid, só se fala no coronavírus. Então, perceba, 80% dos pacientes, 80%, 85% dos pacientes, eles vão por pacientes que vão desenvolver o vírus, mas que não vão ter uma doença grave. 15% dos pacientes, eles vão ter a doença com uma expressão clínica, com tosse, com sensação de desconforto respiratório, e parte desses pacientes, 5%, só 5% vão precisar de internação hospitalar. E 1% desses que precisam de internação hospitalar vão precisar de cuidados intensivos. Então, a gente tem que ver com muita serenidade, com o pé no chão, que me preocupa muitos pacientes com dor abdominal, como, por exemplo, com apendicite, está em casa e tentando não ir a uma emergência com medo, com receio de pegar Covid, e, de repente, com uma doença grave, como apendicite, que é um abdômen cirúrgico, e, às vezes, quando for, já está numa fase de complicações sérias, como perfuração, pacientes com doenças cardíacas que deixam de ir em busca de auxílio médico, de ser medicado, por conta de risco que ele tem de receio de pegar a infecção pelo Covid. Então, é um momento realmente que exige solidariedade, boas informações, serenidade. Isso é extremamente importante. E nós, como médicos, temos um papel social extremamente importante. Essa reflexão também vai para nós. O que nós estamos transmitindo de segurança ao nosso paciente, numa abordagem de uma doença que tem um impacto desafiador em relação ao seu tratamento, em relação à sua abordagem, onde todo dia a gente está sendo lapidado e aprendendo com a abordagem dessa doença, mas, sobretudo, ver o paciente, ver a nossa população como um todo. É um ruralista que deixa de produzir, é um vendedor ambulante, e 40% da nossa população são pessoas do mercado informal, que deixam de ganhar aquele dinheirinho do dia a dia, né? E aí vem a fome, e com a fome vem o desespero, aumenta-se a violência. Então, é uma coisa bem mais ampla. Eu tenho refletido, se me permite, de uma forma bem serena nesse sentido. Nós temos um grande problema, que é a pandemia de coronavírus, porque em alguns casos vai ter a doença Covid, e que em alguns casos dessa doença Covid, 5% vão precisar de internação e 1% vai precisar de cuidados intensivos. Esse é um fato que deve ser abordado de uma forma com disciplina, com seriedade,
com o envolvimento de toda a comunidade, para que cada um de nós faça a nossa parte. E, por outro lado, eu tenho o impacto socioeconômico, o desemprego, o caos social, a fome, a miséria, a violência, o estímulo a saques, um pai que vê um filho chorando com desespero sem ter o que comer, e aí nós vamos ter esses diversos problemas. Então, eu posso escolher enfrentar uma doença, enfrentar um grande problema, ou enfrentar diversos problemas, que uma pessoa sem se alimentar, uma pessoa confinada, ansiosa, deprimida, de um confinamento, muitas vezes sem alimento, essa pessoa está muito mais fragilizada e vai ter doença mais grave do que aquela pessoa que pode enfrentar isto de uma forma serena, tentando minimizar o impacto dessa doença que vem para lapidar todos nós, especialmente aqueles grupos de risco, especialmente aqueles nossos idosos. Então, se eu tenho um idoso que ele posso deixá-lo no sítio, na zona rural, e eu possa me afastar desse, esse é o ideal. Se eu tenho pessoas que têm grupo de risco, doenças crônicas, que possam ficar isolados, esse é o ideal. Porque nossa população e nossa geografia é extremamente diferente. O Brasil é um país de dimensão continental, e a abordagem de uma pandemia, julgo eu, que deve ser feita de uma forma regionalizada, minimizando todos esses impactos, porque entre a escolha de vencer uma pandemia e entre a escolha de vencer pandemia, mais caos econômico, mais morte por fome, mais doenças como infarto, como AVC, que estão acontecendo e os pacientes não estão indo em busca de auxílio médico por receio, o desastre deixa maior. É melhor enfrentar um problema com serenidade do que vários problemas e isso levar a um desespero e um caos generalizado. Então, no momento, realmente existe a serenidade, a solidariedade, e é uma forma de a gente estimular uma profunda reflexão de todos nós, não só médicos, mas nós como todos, brasileiros, cidadãos comuns, de uma forma geral. O que é que nós podemos fazer para minimizar esses desafios? Porque existem três situações preocupantes. Uma é o diagnóstico da doença COVID superestimado. Então, será que aqueles pacientes também têm COVID? Né? Quantos pacientes? Tem um caso bem que aconteceu, por exemplo, no Egito, de uma brasileira que tinha sentindo falta de ar e todo um quadro que o colega achava que era Covid, na realidade ela morreu por outro problema, ela estava com malária, porque estava na região do Egito, malária, e não foi prestada assistência a tempo, porque todos estavam com receio de abordar o paciente. Então, não esquecer as outras doenças. Então, o diagnóstico do COVID não pode ser superestimado. Isso é uma primeira condição. A outra condição é que outras enfermidades, às vezes, não são diagnosticadas, porque muitos pacientes ficam reclusos em casa e não vão em busca do auxílio médico. Né? E temos que ter cuidado para não subestimar as demais enfermidades. Então, nem superestimar a doença COVID, certo? Mas também não subestimar outras doenças, outras enfermidades que são comuns, né? Infarto, AVC, câncer, apendicite e outras condições. E um terceiro é o que eu chamo de overlapping, que é aqueles pacientes que vão ter a doença COVID, mas associada a outras enfermidades. Então, o paciente pode morrer com COVID, mas não do COVID. Isso vale para reflexão. Então, esses três cenários devem ser, a meu ver, apreciados de uma forma muito de pé no chão, de coração aberto, e em grupo, evidentemente, envolvendo toda a nossa comunidade, porque não podemos superestimar o Covid, subestimando outras patologias muito comuns, né? E, às vezes, a coincidência, né, o overlap, que é a associação do Covid com outras doenças. Esse paciente tinha Covid, mas não faleceu do Covid. Ele faleceu de outra patologia. Isso é extremamente importante. Isso me preocupa. Né? Uma gestante que chega com falta de ar e achar que é um Covid, na verdade, é uma embolia pulmonar, é outra condição. Então, é extremamente importante a gente estar antenado em relação ao quadro clínico da suspeita de Covid,
da condição febril, da necessidade de testes, na necessidade da suspeita clínica, iniciar o tratamento que nós temos disponível. E aí tem fala de grandes professores que sinalizam que quanto mais precoce a suspeita clínica iniciada, as medicações disponíveis, e quando nós estamos numa guerra, nós temos que fazer valer as ferramentas disponíveis, né? Entre elas a hidroxicloroquina, a azitromicina, a suplementação com zinco, é o que nós temos disponível. Há trabalhos já mostrando que diminui a mortalidade se iniciar de uma forma precoce. Porque se nós formos tratados ou conduzir só aqueles pacientes graves, infelizmente nós não vamos ter realmente leite disponível para todos esses pacientes. Então, é uma abordagem serena, nós estamos aprendendo dia a dia, mais de 200 trabalhos científicos têm surgido nos últimos 2 meses, muito precisa ser filtrado, ser visto de uma maneira séria, a validade interna do trabalho, como ele foi feito, para ver se isso tem uma aplicabilidade externa, mas em tempo de guerra, serenidade e fazer valer o que nós temos disponível, né? Então, existem falas de grandes professores, como, por exemplo, o professor Anastácio Queiroz, professor Adorico, da farmacologia, que tem um trabalho brilhante, pessoas com extremamente dotes éticos e de urbanismo e de serenidade, a boa prática médica, que já pontuam, por exemplo, a hidroxicloroquina, que está aí no mercado desde 2003, que já se trata de outras doenças. Por que não fazer em doses adequadas naqueles pacientes realmente adequados? Pergunto eu, se acontecer comigo, eu não faria? Então, sempre eu me lembro muito do professor Haroldo Jassada, que uma vez perguntaram para ele: professor, nesse seu tempo de dedicação à boa prática médica, o professor emérito, um admirável e nobre professor Haroldo Gomes de Joaçaba, não surgiu nenhum momento de dúvida, nenhum momento de incerteza. Ele disse: claro, a medicina não é uma arte da certeza, é uma arte das incertezas. E o que é que o senhor faz quando o senhor tem dúvida numa condução? Eu vou aos livros, eu vou aos compêndios, eu vou à literatura, eu vou ao embasamento científico, mas mesmo assim, quando o senhor está ainda com dúvida, o que é que o senhor faz? Eu pergunto a meus pares, eu pergunto a pessoas, aos colegas do meu convívio, quem faria, daí as reuniões científicas, daí é importante a integração da união da classe médica, né? E essa fala dele vem muito ao encontro nesse momento que a gente vive, e continuar insistindo. Se o senhor não conseguiu responder essa dúvida no embasamento científico, nem com seus pares médicos, e o senhor continua ainda um pouco inseguro na tomada de decisão, o que é que o senhor faria? Ele serenamente, com a voz de um grande mestre, um humanista, uma pessoa brilhante, né? Tão brilhante que esses brilhantes realmente eles nunca se vão, né? Uma prova disso que a gente está lembrando dele aqui. Ele, de uma forma serena, ele respondeu: se os compêndios, se a literatura, se a ciência não respondeu aquela minha angústia, se meus pares não respondeu aquela minha angústia, eu pergunto a mim mesmo: se for uma pessoa minha, se for comigo, se for com um filho meu, se for com um familiar meu, o que eu faria? Então, isso vem para um momento de reflexão. Se eu tenho essa medicação, se eu tenho essa arma que está se fazendo, está evitando pacientes progredir para uma doença com desfecho mais fatal, e se for em mim, por que não fazer? Né? Você vê esses grandes especialistas que se infectaram, né, que eu não vou citar nomes, eles usaram a medicação. Então, por que não fazer na nossa população? Por que não oferecer um medicamento de baixo custo, né, naqueles casos suspeitos, evitando assim que eles progridam para uma necessidade de terapia intensiva e que os custos e a acessibilidade a essas unidades, e nós estamos tendo defasagem, infelizmente, por conta de diretrizes erradas de governos passados que acharam melhor investir em estádios e etc. Então, eu acho que é muito, muito sereno a gente abordar desta forma, né? Ver a ferramenta que a gente tem e tratar da melhor forma, tranquilizar a nossa população, porque se houver pavor, desespero, ninguém vence guerra com pavor e desespero, a gente vence guerra com serenidade, com dedicação, com união, com solidariedade, com fé. Assim a gente consegue avançar, né?
Mortes, infelizmente, vai existir, né? Porque a gente vê os casos que já ocorreram na Itália, nos Estados Unidos, mas que a gente tem que evitar ao máximo esses números de mortes, e uma forma de evitar a gente abordando dessa forma mais serena possível. Maravilha, professor. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço muito a sua participação, muito enriquecedora os seus esclarecimentos, e eu deixo um espaço em aberto para o senhor poder fazer as considerações finais. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecimento a Argolo e toda a sua equipe pelo privilégio do convite, parabenizar pelo trabalho belíssimo que vocês fazem de valorização da classe médica, um trabalho grandioso que começou com seu pai, e essa inspiração do bem, da corrente do bem, do estima boa prática, isso é um bálsamo para a gente. Isso deixa a gente muito feliz, ter pessoas que valorizem a medicina, a nobre arte. Dizer que todos nós estamos aprendendo dia a dia, todos nós somos lapidados pelo tempo, ninguém é dono da verdade. Essa aqui é uma opinião pessoal, mas que merece reflexão de todos nós, não enquanto médico, mas enquanto cidadão brasileiro. Tudo é muito novo, muitos trabalhos estão surgindo, vários protocolos têm surgido, há necessidade imperiosa de avaliação e de melhores estudos. É um momento de prudência, de serenidade, mas, sobretudo, que a gente tenha quietude interior, que a gente tenha paz, que a gente tenha repouso, que a gente tenha fé e oração. Isso é extremamente importante. As asas da verdade, uma delas é a razão, outra é a fé. E os pés da verdade é a humildade. A gente tem que ter pé no chão, razão, fé, para que a gente consiga traçar uma linha de pensamento em prol do bem comum. Então, todos nós estamos aprendendo com tudo isso. A certeza é que nós sairíamos bem melhores que antes. Porque isto vem para lapidar a gente. É um momento de lapidação. Sairemos melhores e venceremos com certeza. Muito grato. Se Deus quiser, professor. Nós quem agradecemos. E assim nós encerramos o webinário do Jornal do Médico. Conteúdo com credibilidade. Agradecemos mais uma vez a participação do nosso conselheiro, o professor Dr. Roberto Mota, e também a nossa audiência. E para mais conteúdo, basta acessar o nosso site, jornaldomédico.com.br, e assine a nossa newsletter. Até o próximo webinário.